Boa noite a todos vocês. É uma grande satisfação nós estarmos aqui em Biguaçu. Gostaria, antes de qualquer início da nossa fala, agradecer imensamente ao Brani e à Terezinha pelo convite. Sempre é uma oportunidade de nós avançarmos um pouco, não só em nível de conhecimento, mas na experiência e no contato com determinados problemas de ordem social, e um deles que assola a nossa sociedade e muitas das nossas famílias é o problema das drogas. Quero parabenizar imensamente a seccional de Biguaçu pela organização e fundamentalmente pela escolha desta temática. Uma temática necessária, oportuna, e eu vou pedir licença a vocês de todas as áreas que aqui se encontram presentes, por conta do recorte que nós, da Escola de Paz, estamos fazendo, que é exatamente tratar um pouco a questão da droga no viés da família, com relação às suas responsabilidades preventivas, acima de tudo no processo de formação do cidadão. Mas antes de iniciar, eu quero pedir licença e cumprimentar o Coronel Silas e pedir licença a ele e, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, incluso a secretária de Educação e também o prefeito e o presidente da Câmara, que, por questões de agenda, tiveram que se ausentar, né? E, de forma carinhosa, não poderia também deixar de saudar a minha irmã Jacira, que é aqui de Biguaçu, me acolheu em sua casa, e a minha esposa, de modo afetivo, a minha cúmplice já faz 30 anos, né? Inúmeros projetos. E saudar agora o pessoal da Escola de Paz, inicialmente pela Vera e o Marino, que muito nos honra com a presença. A gente sabe da agenda de vocês aí no estado todo. Eles estavam aqui, são grandes batalhadores, têm no sangue a Escola de Paz, né? Representam com muita competência esta entidade que há 49 anos existe no Brasil e vem desenvolvendo em forma de formiguinhas, né? O seu trabalho, sabendo que não é apenas uma andorinha que vai fazer o verão, né? E saudar em nome do Brani e a Terezinha todos os membros da regional aqui, das seccionais de São José e Biguaçu. E dar uma acolhida muito especial a vocês, parabenizando a todos pela opção que fizeram nesta noite, né, Silas? Sabes muito bem o quanto... Simas, me perdoa porque, né? O senhor sabe muito bem pela experiência que já tem no seu trabalho, feito frente a este programa elogiável, reconhecido, que é Droga Zero, né, aqui em Biguaçu, sabe muito bem a necessidade de nós juntarmos as mãos, de nós juntarmos as forças. Com certeza, família sozinha não vai movimentar absolutamente nada com relação a esse movimento tão forte. É mais forte que 5, 15, 20 tratores juntos. Uma força incalculável, né? O problema do tráfico é algo assim absurdo. Nós temos alguns cânceres na nossa sociedade. Eu começaria dizendo sobre a impunidade. O prefeito rapidamente falou na legislação. As leis, elas existem para estabelecer padrões de comportamento, normatizar e firmar sanções. Mas se elas não são funcionais, se elas não são eficazes no final da sua aplicabilidade, né, não há como pensar a punibilidade. Então, nós temos uma sociedade e uma legislação que pune pouco. Então, nós temos uma impunidade muito forte, né? Conjuntamente com a impunidade, transita, por ser impune, a corrupção. E a corrupção é um outro problema, né? Para vocês terem apenas uma ideia, eu já entro no tema, tá? Vou conectar tudo. Movimenta-se, no Brasil, 50, isso são dados oficiais, não é o Célio que está soltando simplesmente dentro de um achismo. Movimenta-se no Brasil 50,6 bilhões de reais por ano por meio da corrupção, que desaparecem dos cofres públicos. Nós não temos noção do que é isso, desse valor. Não é por nada que as CPIs surgem e, paralelo a isso, uma das grandes portas para que a droga entre em nossas casas é a corrupção, né? Então, nós temos graves problemas a serem pensados. E aí é que entra o mérito, é aí é que entra a oportuna e relevante decisão da seccional da Escola de Paz
em conjunto com outros segmentos aqui de Biguaçu, de pensar este seminário. Nós temos que parar, sim, para fazer uma reflexão muito séria sobre este problema. Estejamos nós diretamente envolvidos, tendo um usuário na nossa família, ou não. A questão é a seguinte: nós hoje temos uma insegurança pública extremamente avassaladora. Nós somos inseguros. Nós temos medo de transitar na rua à noite. Se nós olharmos aqui, essa demanda que aqui está, proporcionalmente à demanda de habitantes em Biguaçu, e o trabalho acentuado que foi feito de divulgação para este seminário, a gente percebe que há uma parcela muito pequena. Talvez não por omissão, talvez por medo. E este medo diz respeito à violência pública. E violência é algo que nos torna reféns e vítimas de nós mesmos, enquanto medo de transitar à noite. A escola de pais em grandes centros, por vezes, não conseguem operacionalizar seus círculos por conta da insegurança. Insegurança frente à criminalidade. Né? E esta criminalidade é aquilo que o próprio prefeito falou. Né? Na realidade, se dá por conta desta grave e problemática firme presente em nossa sociedade e em nossa família. Então, nós gostaríamos aqui de pedir licença a vocês para orientar a nossa reflexão por meio de alguns slides. Esses slides vão estar à disposição, se vocês entenderem que serve para alguma coisa, enquanto contribuição nossa frente à reflexão que me foi oportuna, me oportunizaram fazer, vão estar aí com a coordenação, podem ter acesso sem nenhum problema. Eu tenho certeza, se vocês olharem as imagens, eu tenho certeza que qualquer pai, em sã consciência, quando engravidam, o casal quando engravida, necessariamente, ele passa a estabelecer uma série de sonhos. E acompanhando par e passo com uma série de expectativas positivas o nascimento do filho. E com certeza, ninguém, de sã consciência, quer este resultado para o seu filho. Em hipótese alguma. Onde que reside o problema? Quais são os pontos cruciais que levam um adolescente a se envolver com a droga? Qual é a causa? Então, é nesse sentido que a gente pensa em trazer inicialmente uma reflexão dizendo o seguinte, que a educação dos filhos é uma das tarefas mais importantes que podemos realizar, mas é também aquela para o qual menos nos preparamos. Quase todos aprendemos a ser pais seguindo o exemplo que nos deram nossos próprios pais. E a escola de pais, ela existe exatamente para isso, para fortalecer a família. Eu tenho certeza que vocês comungam comigo no sentido de que trabalhar com o afeto, com o carinho e de forma preventiva o processo educacional nos nossos filhos é uma forma de contribuir para este futuro cidadão. E no momento em que a gente mina, eu não sei se esse é o termo, no momento que a gente inibe, no momento em que a gente anula a possibilidade, por conta dos valores que nós transmitimos aos nossos filhos, aos nossos alunos lá nas escolas, aqui falando aos educadores, a todos aqueles que participam do programa Droga Zero, no momento em que nós minimizamos a possibilidade, por meio de uma certa dose de consciência, quanto à preocupação, quanto aos malefícios, quanto aos efeitos perversos que a droga promove no organismo, na família e na sociedade, não importa qual vai ser a nossa atitude. Ela tem que ser, nós temos que tomar uma decisão firme em relação a isso, nós vamos estar contribuindo para uma sociedade, não somente mais justa, mas uma sociedade segura. Segura. E esse é o nosso sonho. Existem alguns maus que nós nos sentimos impotentes de como atuar. Impunidade, corrupção e o mundo das drogas, por vezes nos coloca como impotentes, mas é somente juntando as forças, tal das formiguinhas, né, Vera?
É importante destacar, então, que eu gostaria, dentro do tempo que me foi dado, né, e eu tenho bastante material, tem que ser rápido. Primeiro, rapidamente, um pouco a história das drogas, a gente vai estar falando, os fatores de risco e perigo a que nós e nossos filhos, adolescentes, estamos sujeitos, qual o papel da família no processo de formação do futuro cidadão, e indicadores de ação integrativa, que é uma das coisas que me surpreendeu positivamente frente à realidade de Biguaçu, para mim. Frente à realidade de Biguaçu, quanto a essa integração. Vocês podem achar muito comum, mas eu não acho muito comum, Marina e Vera, termos aqui as autoridades, né, executivas, representantes do judiciário, do legislativo, né, o presidente da Câmara estava aqui, temos também um outro vereador que também está conosco, e outras autoridades que eu particularmente não conheço, mas vocês se conhecem. Isto é muito importante nós estarmos juntos nesta batalha. E quando há algum convite para pensar isso, nós temos que estar presentes, né? Rapidamente, apenas como ilustração histórica, o uso das drogas acompanha o homem desde os primórdios da história e tem provocado diferentes impactos no decorrer do tempo. Na antiguidade, o uso das drogas era ritualístico e tinha como finalidade principal a transcendência. Não tinha esta finalidade que nós usamos, que se usa hoje. Entretanto, esse comportamento modificou-se com o passar dos anos e o consumo de substâncias psicoativas, porque age diretamente na psique do indivíduo, no comportamento, né? No mundo contemporâneo, no mundo de hoje, passou a ter várias funções, dentre elas a busca de prazer individual, de alívio imediato para desconforto físico ou psíquico. Na realidade, nós precisamos pensar de forma preocupada uma notícia que aconteceu agora, segunda-feira, dia 28 de maio. Há uma comissão de juristas renomados, responsáveis em pensar algumas mudanças no nosso Código Penal. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque já fui informado que internamente se discute bastante essa questão. Mas é muito recente, é muito atual e nos torna flagelados. Nos coloca numa condição muito preocupante quanto à questão das drogas. Quando se fala em impunidade, por mais que seja jurídico o processo, por mais que tenha validade legal, constitucional, abalizado pelas Cortes Supremas, nos deixa inseguros. Essa discussão da descriminalização das drogas é uma discussão não recente no Brasil, e uma discussão mundial. Muitos países já adotam a descriminalização, entendendo ser esse processo o caminho mais adequado para minimizar o consumo. Esses mesmos países, dentre eles a Holanda, estão retroagindo, estão voltando, né? Estão entendendo que a liberação não é algo que ajuda no processo de minimizar o consumo e diminuir a violência. Atualmente, o uso de drogas ele é crime, né? Porém não é punido com prisão. O texto aprovado pela comissão, segunda-feira, deixa de classificar como crime e uso de qualquer droga, não é só maconha, qualquer droga, né? Assim como a compra, porte e depósito para consumo próprio. Se o policial der uma batida e encontrar uma porção mínima que comprove apenas a possibilidade dele estar usando e não traficando, tudo bem, pode usar, meu filho. Ele não tem mais força, né, de levar esse indivíduo a uma reflexão maior num outro ambiente. A comissão aprovou uma exceção nessa discussão aqui, em que o uso de drogas será crime, né, quando ele ocorrer na presença de crianças ou adolescentes ou nas proximidades de escolas e outros locais com concentração de crianças e adolescentes. Mas mesmo assim fica muito complicado, né? Essa discussão surgiu a partir de muitos argumentos, dentre eles eu destaquei apenas dois. Houve um dos argumentos para que se abalizasse a descriminalização. Claro que isso ainda não está aprovado, é uma comissão. Vai para a Câmara, vai para o Congresso, vai para o Senado,
Ainda muita discussão vai ser estabelecida, mas existe um prazo para finalizar isso, né? Qual foi um dos argumentos? Um dos argumentos é este. Houve um crescimento desproporcional do aprisionamento de acusados de tráfico desde 2006, quando passou a estar atuante na nossa sociedade a lei contra as drogas, a lei de drogas. Quando entrou em vigor esta atual lei. Enquanto as taxas de presos por outros crimes cresceram entre 30% e 35%, o número de punidos por tráfico aumentou 110%. A alta se explica, de acordo com especialistas, pela confusão entre usuário e traficante. Aqui reside o problema. Quem é usuário nem sempre é traficante, né? E como é que você vai identificar, neste mundo perverso, cujo valor financeiro é o que determina a razão da violência e deste abuso, deste aumento, como é que você vai identificar o traficante, né? É um processo que eu tenho certeza que quem está à frente de projetos de base sabe perfeitamente que não é fácil. De acordo com os números do DEPEN, enquanto a população carcerária como um todo aumentou 1,7 vezes, de 294 mil para 514 mil, entre os anos de 2005 e 2011, a quantidade de presos por tráfico cresceu quase 4 vezes, de 32 mil para 125 mil. O problema está instalado, né? 1 em cada 4 presidiários no Brasil está detido por tráfico de drogas. Mais uma vez, para salientar a importância dessa discussão. Eu estou trazendo esses dados, e esses dados é da Folha de São Paulo, de segunda-feira. Não é algo distante, né? A comissão também aprovou a diminuição da pena máxima para o preso por tráfico. Hoje são 5 a 15 anos de prisão e a proposta estabelece 5 a 10 anos. Esta é a nossa realidade, que em breve estará sendo exercida com poder de lei, né? Ainda, e esta matéria toda estava na Folha de São Paulo, esse quadro aqui, no dia 12 de maio, apenas para mostrar a relação das drogas e a prisão. Veja, de 2005 a 2011, como foi o aumento, né, de pessoas envolvidas pelo consumo e pelo tráfico. 29% por tráfico de drogas, 37% por roubo, 10% por homicídio e 24% por outros tipos de crimes. Muito bem, dado este conceito, é importante que a gente destaque algumas questões. Diferentemente de outras épocas, vivemos numa sociedade de rápidas e profundas mudanças e precisamos estar atentos por conta dos riscos a que estamos submetidos. Nem sempre ter consciência de uma dificuldade ou problema, como é esta a realidade da droga, significa saber resolvê-lo. Sabemos o que é que tem que ser feito, mas não sabemos como fazê-lo. Estamos constantemente correndo riscos. E eu penso que no momento em que nos reunimos num auditório como esse, refletindo sobre esta problemática, nós estamos, diríamos assim, fortalecendo ainda mais uma corrente capaz de, não diria de vencer o problema das drogas, mas sim minimizar. E vocês conhecem muito bem a realidade de Biguaçu. Eu conheço a realidade de Joaçaba, a realidade de Erval do Oeste, vocês conhecem a realidade de Videira. Ontem, eu relatava para minha esposa na viagem para cá, eu recebi a visita de uma orientanda minha, que está fazendo um trabalho de conclusão de curso no curso de Direito, exatamente sobre o problema das drogas. E ontem eu fui saber que ela tem um filho de 24 anos que está perdido pelas drogas. E o relato emocionado que ela fez sobre o problema que ela está enfrentando é o mesmo relato emocionado e preocupante e flagelado de que muitos pais enfrentam quando tem um usuário de dependente químico em casa. Os procedimentos são os mesmos, né? Se repete os procedimentos. Então, nesse sentido, é importante nós pensarmos um pouquinho na questão do risco. Eu trouxe apenas para ilustrar a vocês que o Ulrich Beck escreveu um texto em 86 falando um pouco sobre a sociedade de risco, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção do que Heidegger, um filósofo pós-moderno, trouxe em uma de suas obras, dizendo o seguinte:
O risco é inerente à vida, ok, ao movimento e à possibilidade de escolha. Viver é correr risco. E por isso, a incerteza é um componente essencial da existência e, igualmente, conceito de risco. Digamos assim, nós estamos em constante risco. Só que nós temos que preservar a nossa dignidade, preservar os nossos valores e preservar fundamentalmente a nossa existência, a nossa vida. E isto nós temos que iniciar um processo de fortalecimento dos cuidados que temos que ter lá dentro de casa. Tá? É importante destacar que há uma questão de escolha. Este filósofo destaca muito bem possibilidade de escolha. Na nossa Constituição está bem claro um dos princípios, o princípio da autonomia da vontade. Podem ter certeza, o nosso adolescente que se envolve, por vezes, ele não sabe quais são as consequências quando do envolvimento com droga. Por vezes ele sabe. E ele está exercendo a sua autonomia. Ele está exercendo exatamente um princípio constitucional, inclusive. Né? Existe toda uma discussão do aprisionamento compulsório ao drogado. Né? Na realidade, os pais querem internar o drogado, o seu filho usuário e dependente. Mas existe toda uma legislação que dá suporte e ele tem que querer. Então são questões muito contrapostas e há necessidade de estarmos pensando sobre isso. Logo, a discussão que se faz dentro deste recorte sobre drogas, assunto de família, é esta. Qual vai ser o nosso papel? Prevenir ou remediar? Então, no âmbito de família, a nossa preocupação, sim, é prevenir. Né? Com relação a isso, nós temos que compreender que é possível a prevenção ao uso de drogas. Nós temos que acreditar nisso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o termo prevenção significa o quê? Chegar antes. Chegar antes do fato ocorrer. E este chegar antes se dá pela educação. Se dá pelo zelo valorativo e formativo que temos que, como responsáveis, na condição de educadores, seja como pais, seja como educadores escolares, nós precisamos sim desenvolver um trabalho que mexa com a consciência, que faça com que essas crianças e esses adolescentes possam acordar um pouquinho, e também um trabalho junto aos pais que estão desesperados e despreparados para o enfrentamento desse problema. Né? O objeto principal da prevenção às drogas é o evitar que se chegue da primeira experiência ao uso ocasional. Esse é o objeto principal. Como evitar isso? Através de uma relação fundamentalmente afetiva com o nosso filho. Uma aproximação cada vez maior pelo diálogo. Tentando ter nele a respeitabilidade e a autoridade de pais. Nas escolas, a mesma questão. Tentando buscar ter, por um trabalho de envolvimento, a respeitabilidade e a autoridade como formadores e educadores que somos. Uma questão muito importante que cabe refletir nesse momento, muitos pais se preocupam em manter seus filhos longe das drogas, mas em sua maioria referem-se às drogas ilegais, como maconha, agora não tanto cocaína, êxtase, crack, etc. Na realidade, devemos nos preocupar com todas as substâncias legais e ilegais, sejam elas os medicamentos, o álcool, o cigarro ou a cocaína. É impressionante como a gente não consegue se dar conta disso. Educar é um processo constante de mostrar à criança, desde a sua primeira infância, na sua meninice, na sua adolescência, né? O quanto é importante ele ir construindo gradativamente, através de uma motivação muito apropriada, um projeto para a sua vida. A Escola de Pais tem um conceito, adota um conceito de educação muito próprio, e educar é um processo de intervenção. Nós temos que intervir no momento que há necessidade de intervir. E aí nós entramos numa outra questão que vamos discutir aqui, que são os limites. Eu queria apenas dizer a vocês que vamos deixar o espaço para o debate depois, e eu estou me limitando à leitura das transparências para ganharmos tempo, por conta de ter um material extenso. Tá?
Nesse sentido, segundo diversas pesquisas, a experimentação das drogas ilegais costuma ocorrer na metade ou final da adolescência. Porém, o consumo de drogas legais inicia-se na primeira fase da adolescência. Quem de nós aqui lá em casa não temos a nossa farmacinha? Quem de nós lá em casa no final de semana não toma um drinkzinho? Né? Há aqueles que, de repente, se envolveram com o cigarro, né? Que também é uma porta muito fácil de permitir que o nosso adolescente entre por aí. Por quê? Porque há um processo de, diríamos assim, repetir o que os pais fazem. Os pais são as pessoas mais importantes e significativas na vida dos filhos. Tudo o que ele faz é copiado. E a criança copia. A criança imita. Ela corresponde, quase que por osmose, digamos assim, sem que os pais digam para que ela faça, comportamentos que os pais têm. Né? E o hábito da bebida em casa é uma forma de estimular o hábito de bebida fora de casa. Né? E nós sabemos perfeitamente que um cigarro que eu fumo na minha casa ou no meu escritório pode não representar nada na minha consciência para o meu filho, mas no imaginário dele pode representar, sim, uma facilidade. Né? E eu posso experimentar, junto aos meus amigos, certo? Até por uma questão de identificação, apenas um baseadinho, que é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Esta é uma realidade que nós temos que ter presente. Então nós temos que cuidar muito, né? E conscientizar o nosso filho sobre todas as drogas lícitas que utilizamos. Isso é uma questão que nós precisamos pensar. Na realidade, nós temos que perceber também que campanhas como esta, projetos como este que nós temos, que vocês têm aqui em Biguaçu, né? Da Droga Zero, eu trouxe para ilustrar a vocês a importância de algumas campanhas e o impacto que elas podem gerar do ponto de vista da conscientização. Né? Na universidade onde trabalho, lá em Joaçaba, na UNOESC, os alunos de Publicidade e Propaganda fizeram uma campanha de combate às drogas, de conscientização às drogas, e eu tomei a liberdade de trazer para vocês verem. E foi impressionante porque todos esses cartazes que vocês vão ver aqui, as fotos que ali estão, não são de consumidores reais, pelo menos eu deduzo que eles não estejam consumindo. São dos próprios alunos que participaram do projeto. E aqui fica uma sugestão, eles colocaram nos banheiros públicos e nos banheiros da universidade fotos tamanho real, essas fotos que vocês estão vendo aí. E quando a gente entra no banheiro na universidade, a primeira coisa que acontece contigo é um impacto pela imagem. E tu começa a pensar sobre aquilo. Então, a campanha era esta: drogas, não transforme sua vida em um filme de terror. A primeira questão era sobre a maconha. Né? O barato ficou caro. Quais são as consequências da utilização da maconha? Taquicardia, perda de noção, câncer de pulmão. É isso que vai acontecer se você não evitar a maconha. Esse é um dos cartazes. O outro cartaz foi sobre o LSD. Ele achou que era apenas uma brincadeira. Né? Pânico, ilusões assustadoras, tremores no corpo. É assim que vai acontecer se você não evitar o LSD. Sobre o uso da heroína. Ele precisa ter muita sorte para permanecer vivo. Consequências: hepatite, pneumonia, infecções. É isso que vai acontecer se você não evitar a heroína. Êxtase. Ele tinha tudo, menos limite. Esse é o cartaz que mais me impacta quando eu entro nos estabelecimentos onde estão esses cartazes. Né? Paranoia, náusea, lesão cerebral. Caso não evite, é isso que vai acontecer. Ele não tirou a pedra do seu caminho, foi a frase de efeito que utilizaram para a campanha. Queimadura na pele, falta de ar, tossir sangue. É isso que vai acontecer se você não evitar o crack, que é hoje uma das drogas mais difundidas, né? Que é o grande problema social hoje no mundo das drogas. Ela foi avisada e agora está condenada. Descontrole, falta de coordenação, dependência. Questão do álcool. E nós sabemos perfeitamente o quanto os nossos adolescentes estão bebendo, na nossa ausência.
mas podem ter certeza que lá em casa a gente apenas oferece, né? E se nós não trabalharmos com uma orientação firme com relação a estabelecer limites dentro de uma consciência clara, né, é complicado nós depois termos que administrar um problema mais sério. E, portanto, a questão dos limites é fundamental. Quando, onde e com quem meu filho poderá estar, caso venha consumir algum tipo de droga? Veja que nós colocamos aqui um condicionante, caso venha consumir algum tipo de droga. Como é que nós podemos evitar isto e estabelecer com esse caso que, né? Caso ele venha, através de um trabalho muito forte, desde pequenininho, com relação à afetividade, à aproximação, à convivência, ao carinho, né? Criando este vínculo e dialogando muito com nossas crianças. Na medida em que nós nos aproximamos e procuramos dar mais tempo aos nossos filhos, apesar dessa dinâmica, dessa correria toda da sociedade hoje, né, a gente começa e consegue efetivar, né, valores fortes. Então, neste sentido, é que nós temos que verificar o seguinte: qual é o papel dos pais nesta fatídica possibilidade? A gente acabou de dizer. Há como intervir e de que forma? Como podemos fazê-lo? Nós também, de certa forma, já conversamos sobre isso. Precisamos intervir, sim, no momento em que nós percebemos que o nosso filho está, diríamos assim, extrapolando em relação ao seu comportamento e às suas atitudes. Podem ter certeza que no momento em que nós chamamos atenção, no momento em que nós estabelecemos um limite muito sério ao comportamento do nosso filho, não deixando que ele faça tudo o que ele queira e tudo que vem pela cabeça, nós estamos colaborando com ele. E colaborando com ele, nós estamos colaborando conosco e com a sociedade. É por uma questão, há uma relação de extensão própria nessa realidade, né? Há uma cadeia de situações. Desta forma é que a Escola de Paz, em 2009, né, definiu, através do seu Conselho de Educador, o tema de seu Congresso Nacional, Pais e Filhos, prevenir ou remediar. E neste congresso se discutiu de várias coisas, inclusive sobre o problema das drogas, mas se falava sobre valores, sobre afeto, limites, família, educação. Foi o 45º congresso, né? E neste congresso se discutiu muito essa questão, estabelecer limites e normas familiares com unidade de decisão da família. Veja bem, isso é muito importante. É importante os pais tomarem decisões conjuntas. Eu perguntava à minha aluna, me diga uma coisa, como é que é a relação sua e do seu marido, como é que tem sido no processo de formação do seu filho? Né? Ela me dizia claramente, nós conversamos pouco, e o meu casamento está literalmente acabado, né, em relação a esse problema. E esta é uma consequência. A droga, um dos efeitos da droga, caso os pais não busquem ajuda, caso os pais não tenham consciência de que precisam encontrar forças juntos para superar, seja por meio de associações específicas, seja por meio de grupos de oração, seja por meio de um esforço cada vez mais constante de dialogar com o filho e de trazê-lo mais próximo, infelizmente as famílias vão se deteriorando, vão se destruindo, né? Foi-se colocado muito neste congresso aqui também, que os pais devem vencer preconceitos quanto às drogas e buscar maiores informações com entidades que atuam na área. Essa foi uma questão fundamental colocada em uma das palestras efetuadas, e é bem isso que a gente entende. Na medida em que nós buscamos forças juntos, nós temos capacidade de superar, né? Logo, nós temos que reconhecer, sim, que drogas é um assunto de família. Não é só um assunto do poder público, não é só um assunto de um projeto, não é só um assunto isolado de uma entidade. É um assunto da família e de toda a sociedade. A família, enquanto uma força informal no processo, e o poder público, né, atuando firmemente com programas sérios. Políticas públicas que juntam forças, que unem forças. No momento em que nós nos unirmos, nós temos como, pelo menos, ir pensando gradativamente. Eu gostaria de não entender como um projeto paliativo esse que vocês têm aqui em Biguaçu, mas um projeto capaz de contribuírem muito com o desenvolvimento, né, de consciência para a mudança em relação à situação da droga
em toda a região. Nesse sentido, como é que nós podemos perceber o papel da família? A família é constituída de pais e filhos, né? É nesse sentido que nós concebemos a família, não somente o casal. E logo, qual é o papel fundamental, essencial? Passar valores. Há uma relação profunda de afetividade. Há necessidade do apego e do vínculo. E no momento em que nós desenvolvemos os valores, o afeto, o apego e o vínculo nesta relação familiar, nós nos aproximamos dos nossos filhos. E ao nos aproximar, nós conseguimos sim auxiliá-los a superar as suas crises próprias de correspondente às suas idades. E nesse aspecto, no momento em que nós somos pais, porque pai não necessariamente precisa ser amigo do filho, né? No momento em que nós exercitamos a nossa função de pais, nós conseguimos quebrar uma série de forças advindas do ambiente externo. Neste caso, a relação com os próprios amigos. Eu gostaria de chamar a atenção a um outro tema que foi o 41º Congresso da Escola de Pais, em 2004. Neste congresso, a temática em si alertávamos sobre a responsabilidade dos pais quanto a este processo tão complexo que é a autonomia, a independência e a autoconfiança. Ou seja, no momento em que hoje nós falamos que drogas é assunto de família, nós temos que entender que a família é sim o caminho para a independência segura. Agora, como pensar essa segurança para este filho que vai efetivamente desenvolver os seus projetos no mundo que está com as portas abertas, se nós efetivamente falharmos no momento oportuno e necessário na transmissão dos valores familiares? Podem ter certeza, no momento em que fortalecemos esses princípios basilares com relação aos valores firmes, quanto ao aspecto da moralidade, da ética, e passarmos isso para os nossos filhos quanto aos limites, em todos os aspectos, nós estamos contribuindo para que esta criança vá se desenvolvendo e se torne um adulto um tanto responsável, que é o que nós pretendemos, que é o sonho de qualquer pai, né? Nossos filhos, desde o momento que passam a estabelecer relações sociais fora dos muros familiares, constroem uma rede de relações ao seu tempo e ao seu modo, com características próprias. Sejam relações interpessoais ou virtuais, o que acontece é um determinado selo de fidelização ao grupo, dada a necessidade de identificar-se. Cria-se vínculos dentro deste grupo, dimensionando o significado, estabelecendo um sentido de pertencimento. Na realidade, por vezes, a família sente-se enfraquecida no momento em que percebe que o nosso filho dá mais importância ao seu grupo social do que à própria família. É o momento em que os pais precisam estar se questionando em que momento houve alguns pontos de estrangulamento em que acontece esse distanciamento. Um fenômeno que acontece a partir da década de 80 para cá, se intensificou cada vez mais, é este aqui. É o fenômeno da adultocência, ou seja, é a antecipação de comportamentos juvenis. Precocemente envolve os nossos filhos. Hoje nós vivemos dentro de uma sociedade imediatista. As coisas são muito fáceis, muito rápidas. E os pais acabam entrando, digamos assim, vamos usar um termo entre aspas, meio que de gaiato neste processo, para não gerar problemas em relação ao processo de educação, facilitando muito para os filhos, né? Facilita-se muito, dá-se muito, exagera-se muito para não ter problemas de reação contrária àquilo que nós gostaríamos que ele tivesse. Então, este é um problema que vai interferir diretamente na formação da consciência dos limites da nossa criança, né? Nesse sentido, frente a essa independização precoce, nós precisamos reconhecer que a jornada de pais e filhos de adolescentes tem de ser feita lado a lado, de forma preventiva, em relação às drogas de forma preventiva. E nós temos que estar sempre muito vigilantes. Há necessidade de nós estarmos muito vigilantes neste processo, porque nesta fase é uma fase em que eles colocam à prova todos os nossos valores, né? Nesse particular, nós temos de nos convencer diante desse cenário que a nossa criança que está se desenvolvendo não se trata mais de uma relação com uma criança que pode ser colocada no colo
e convencida de nossas verdades, mas sim como um aprendiz de adulto, que tem suas convicções, são ousados, audaciosos e intempestivos. No momento que nós conseguimos entendê-los desta forma, nós conseguimos nos aproximar um pouco mais deles, né? Essas duas pesquisadoras, McNally e Blanchard, lançaram um livro recentemente, ainda não traduzido em português, um guia para o desenvolvimento saudável dos jovens. E elas dizem o seguinte, que adultos e adolescentes veem as coisas de maneira diferente, porque seus cérebros funcionam de formas distintas. Os mais velhos precisam entender que os mais novos têm dificuldade de encontrar o meio termo em argumentos e opiniões. Esse distanciamento, diríamos assim, né, entendendo conforme essas pesquisadoras, é quase que natural, né? E nós vamos verificar o seguinte, que o problema das drogas, em geral, incide pela ausência do diálogo, pela ausência da compreensão deste processo de desenvolvimento. Nós não conseguimos, como pais, compreender este processo, tá? E é necessário estarmos pensando sobre isso. Nós vamos passar rapidamente nesse quadro aqui, né? A Vera utilizou o domingo, inclusive, num trabalho, onde essas duas autoras relatam em seu livro, e aqui foi uma das matérias, a partir do livro das duas autoras, que saiu em 2010, na revista Isto É, onde traz exatamente as características comportamentais em 3 grandes campos, o campo emocional, cognitivo, sexual e moral, né, na faixa de 10 a 14 anos, onde inicia no campo cognitivo, no campo do conhecimento, comportamentos de riscos nesta idade aumentam. Tende-se a experimentar bebidas, cigarros e drogas. É nesta idade que os pais precisam ficar muito atentos a toda a relação de convivência dos nossos filhos, dos seus filhos, com o mundo externo à família, né? E acentua-se mais na adolescência, onde considera-se de 15 a 19 anos, dentro desses mesmos 4 campos, uma intensificação, né? E se nós não estivermos atentos a todo esse processo, nós perdemos de vista o nosso filho. E no momento em que nós perdemos de vista, para recuperá-lo, é um pouco mais complicado. Então, na realidade, trabalha-se sim de forma preventiva. E o nosso filho tem consciência de tudo que faz, pode ter certeza. Este neurocientista, nesta obra que ele lançou em 2008, o Steinberg, ele diz o seguinte, que o adolescente, ao ignorar o dano e enfrentar a situação, se sente mais recompensado do que um adulto se sentiria. Por um outro lado, a consciência do risco não os imobiliza, né? Existe sim a consciência do risco no momento em que ele está em contato com uma relação possível de consumo inicial de drogas. Esse mesmo autor vai dizer o seguinte, um adolescente que usa maconha, em princípio, busca prazer e não dor e sofrimento. Em geral, está à cata de extroversão, prazer, novas sensações, compartilhamento grupal, diferenciação, autonomia e independência em relação à família, dentre outros efeitos. Mas a que preço? Logo, prevenção é necessária, tá? Na realidade, há uma busca, diríamos assim, consciente, porém inconsciente, de autoafirmar-se no grupo em que ele pertence. E isto reflete na problemática deste seminário, né? Por isso tudo nós compreendemos e validamos que drogas é sim um assunto de família, onde se trabalha a discussão da prevenção. Nós pais, nós educadores, precisamos ser vigilantes e desenvolverem muito diálogo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui rapidamente nessas 2 imagens que a gente selecionou. Veja, nesta imagem aqui, há uma oferta a um jovem, adolescente, para experimentar a maconha, né? Veja que a reação dele é, de certa forma, tentando negar, não querendo aceitar, mas esta mesma negação dá-se a impressão, pela segunda foto, que não foi o suficiente, e foi fraco e acabou aceitando, e hoje ele está oferecendo para outros, e a gente percebe este olhar um tanto preocupante, meio que evasivo, porém copiador, e aqui uma negação com a mão e com a fisionomia. Não, eu não quero. Pode ter certeza que as pessoas que produziram essas fotos para este fim
pensar exatamente que nós precisamos atingir um efeito onde reforce a formação e a educação familiar, né? Quem disse que é proibido os pais olharem no material dos seus filhos? Há necessidade, sim, de você estar lá vigilando, né? Isso aqui, por exemplo, é um baseado, né? Precisamos estar atentos a isso. O que leva um jovem a usar drogas? Um dos primeiros indicadores, a partir de pesquisas recentes, né, é esta: curiosidade. Outro motivo: influência de amigos. Outra discussão: identificação com o grupo. Nós podemos depois estar falando melhor sobre isso. O desejo de fuga. Fuga do quê? Principalmente de problemas familiares. Coragem. O jovem precisa tomar coragem para tomar uma atitude que, sem o uso de tais substâncias, não tomaria. Dificuldade em enfrentar ou aguentar situações difíceis. Hábitos, dependências, rituais. São muitos os fatores que levam um jovem a se tornar um dependente de determinados tipos de droga. Busca por sensação de prazer. Falta de um projeto de vida com boas perspectivas futuras. Tornar-se calmo, servir de estimulante. É importante destacar que todos esses fatores aqui elencados fazem parte de várias pesquisas desenvolvidas no mundo ou em ambientes juvenis que fazem uso constante de droga, e é interessante observar nos quadros dessas pesquisas como elas são similares em relação aos motivos que levam o adolescente a consumir droga. Nesse sentido, uma das perguntas marcantes feitas pelo Capitão Nascimento naquele filme Tropa de Elite é exatamente esta: quantas crianças a gente tem que perder para o tráfico só para um playboy rolar um baseado? Essa foi uma pergunta que o ator fez naquele filme, né? Porque o que acontece? Acontece que o traficante alicia com muita facilidade essas crianças para serem duplicadores, né? Esta minha aluna mesmo dizia: Célio, não é tão longe de casa. Eu vejo, né, um cidadão que traz para dentro da sua casa vários adolescentes com várias necessidades, dentre elas a necessidade de ter inclusive o afeto, o carinho. Ele brinca, ele acaricia, ele dá de comer para aquelas crianças, ele passa filmes, né? E a gente sabe perfeitamente que essas mesmas crianças estão sendo duplicadores, diríamos assim, das diferentes drogas ao qual hoje circula lá na minha sociedade, dizia ela. Nesse sentido, a gente destacou aqui 9 maneiras de se criar um delinquente. Primeiro, comece na infância a dar ao filho tudo o que ele quiser. Assim, quando ele crescer, acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que deseja. Quando ele disser palavrões, ache graça. Isso o fará considerar-se interessante. Uma terceira questão: nunca lhe dê orientação religiosa. Espere que ele chegue até os 21 e decida por si mesmo. Apanhe tudo o que ele deixar jogado: livros, sapatos, roupas. Faça tudo para ele, para que ele aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Discuta com frequência na presença dele. Assim, não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Por que terá ele de passar pelas mesmas dificuldades que você passou? Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Tome o partido dele contra vizinhos e policiais. Todos têm má vontade para com seu filho. Quando se meter em uma encrenca séria, dê esta desculpa: nunca consegui dominá-lo. Veja que são 9 indicadores que nos possibilita, a partir de atitudes
diríamos assim, que acabam sendo, ao nosso conceito, irresponsáveis como pais, atitudes, diríamos assim, que fortifica, que fortalece conceitos e atitudes futuras da permissividade. Então, esta permissividade que acontece hoje nos lares, essa relação, essa consciência e essa constatação das impunidades que acontecem em nosso país, todos esses componentes são componentes que corroboram, por assim dizer, com uma consciência um tanto fácil, né? Eu trouxe aqui, até como para ir caminhando já para o encerramento, já, né, dentro do tempo, para a gente poder conversar mais, uma certa mensagem que eu achei oportuno trazer, né? Veja bem, que é a mensagem da droga. Amigo, talvez você não saiba quem sou. Se não souber, ao menos saiba que sou capaz de tirar-lhe a paciência, acabar com seu sossego e, por último, até levá-lo à morte. No começo sou conhecida como droga fraca. Sou cheirada e provoco sensações de alívio e leveza. Se você quiser algo mais forte, vai começar a me injetar na sua veia, aí então posso entrar no seu sangue, caminhar por entre o seu corpo, passar pelo seu coração, causando alucinações e começando a agir pelo sistema nervoso. Você começará a ficar agressivo, violento e praticamente matará. E roubará para obter dinheiro para me sustentar por conta de seu vício. Logo que entrar no seu sistema nervoso, sua mente será minha e tomarei conta de você. Após não aguentar as sensações de tortura que lhe provocarei, você achará que deve tomar uma dose maior de mim, e é aí que eu entro fatalmente no âmago do seu cérebro, levando à morte. Se mesmo depois de tudo você estiver disposto a me usar, não hesite que estou disposto a acabar com sua vida. Atencionalmente a droga. Na realidade, o que a gente observa em muitas realidades, e isto aqui é algo muito real, muito concreto, né? O que a gente observa é que o dependente de droga, e aqui eu penso que vocês que atuam neste programa Droga Zero podem corroborar e confirmar, ele tem um medo danado de morrer, um medo danado de ficar internado, um medo danado de ser colocado numa prisão, porque ele tem consciência do que está fazendo. Acontece que há um processo inerente a toda essa questão do vício que é muito forte, que o torna frágil, que o torna incapaz de sair do mundo do vício, no momento em que chega a esse estágio. Houve uma ausência de prevenção, houve sim uma omissão de muitas partes, dentre elas os pais, os educadores, mas ele agora está se vendo como vítima de um processo social. Nesse sentido, é que nós entendemos que nesse processo da transmissão de valores, afetividade, apego e vínculo, é o único caminho para auxiliarmos este jovem e os próprios pais também, de se recuperar de um, diríamos assim, de um estado de fragilidade, né? Há um termo que a psicologia emprestou da física, que vem sendo utilizado muito no processo de reagir e conseguir retomar a naturalidade da vida, que é resiliência. E uma das coisas que nós temos que tentar contribuir para desenvolver em nossos filhos e em nós mesmos é este conceito da resiliência. É sairmos de um estado de depressão, de queda, para um estado normal. É a esperança que todo pai tem quando um filho, que é o termo que eles utilizam, está perdido pelas drogas, está tomado pelas drogas. Como vamos trazê-lo de volta? Qual é a possibilidade de eu trazê-lo de volta? Esta é uma pergunta que tem respostas, né? Nesse sentido, nós não podemos nos esquecer que drogas, né, é sim
um assunto de família. O que a gente procurou delimitar como pontos, como indicadores para a reflexão, nos permite agora, juntamente com a experiência que alguns de vocês têm, a discutir questões mais concretas e mais práticas sobre a problemática das drogas. Muito obrigado.